Estamos de volta com o Painel Livre na noite de hoje, falando sobre o Dia da Liberdade dos Cultos, abordando a Seitianoye e também a Umbanda no nosso programa. Valmira, a gente está falando de liberdade dos cultos, a gente vive num estado laico, né? E você sofre algum tipo de preconceito, de discriminação, apesar da laicidade do Estado e a gente não poder sequer, eu acho que não faz parte da contemporaneidade falar de discriminação ou de qualquer tipo de preconceito com relação a cultos, né, no Brasil. Mas, de fato, em muitos aspectos existem. No seu caso, existe? Com certeza, Marconi. A Seitianoye, as pessoas não sabem o que é a Seitianoye e, às vezes, não lê sobre a Seitianoye. Falam assim, é uma seita oriental. Não é uma seita oriental. Ela foi, sim, ela nasceu, sim, no Japão, mas ela expandiu para o mundo e nós aqui, do Ocidente, temos a Seitianoye como filosofia de vida, de pensamento positivo e que nos leva... E qual que é a principal função da Seitianoye? Amar, agradecer e perdoar. São 3 os pilares que a Seitianoye se fundamenta. E, basicamente, é a lei de Deus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, perdoar, assim como Deus perdoa o seu filho, né? E agradecer. Deus nos deu tudo. Portanto, nós precisamos aprender a agradecer tudo que temos. E as pessoas não sabem o que é Seitianoye, e aí criticam, falam, é uma religião de Buda. O Deus da Seitianoye é Buda? Não, o Deus da Seitianoye é o mesmo Deus de qualquer outra religião, porque o Deus é único, não existem vários deuses. Existem denominações para esse Deus, como existem denominações para as Nossas Senhoras, que é uma única. Né? A mãe de Deus é única, a mãe do Filho de Deus, né? Que Deus mandou o seu Filho através de uma mãe, e essa mãe, Maria, ela é Nossa Senhora Aparecida, ela é Nossa Senhora de Fátima, e Deus é isso, mas é o único. Então a Seitianoye, para quem não conhece e não sabe, a Seitianoye edita livros onde o Masaharu Taniguchi, o mestre Masaharu Taniguchi, que iniciou essa filosofia, ele explica muito bem e com uma linguagem bem fácil, bem acessível a qualquer pessoa. Ele escreveu a coleção A Verdade da Vida, e que nessa Verdade da Vida você vai encontrar o significado da Seitianoye, o significado para a sua vida. Por quê? Ele mostra ali que o homem é filho de Deus e já é possuidor de todos os atributos que Deus deu ao homem quando ele deu o paraíso para o homem. Bom, a gente tem já tem uma participação aqui no nosso programa, a Carla lá no centro, e pergunta para a Valmira, né? O Seitianoye tem alguma semelhança com o budismo que você estava falando? Se tiver, comente algumas. Não é semelhança. O mestre Masaharu Taniguchi, ele tirou de 3 religiões, as maiores na época, em 1930, que iniciou a Seitianoye, o budismo, porque ele é japonês, o shintoísmo, que também é do Oriente, e o cristianismo. Então, ele se fundamenta nestas 3 religiões. Então, a semelhança que ele tem é justamente isso. O homem é espírito eterno, indestrutível e imortal. O homem é filho de Deus. Portanto, o homem é possuidor de tudo que Deus deu para o homem. Quando Deus mandou Jesus ao mundo para mostrar ao homem que todos os homens são filhos de Deus, né?
Então, semelhança não existe. A semelhança que tem é porque ele tirou das 3 religiões o que era mais... O budismo é um dos pilares. Isso, né? Assim, é um dos pilares, como o shintoísmo e o cristianismo. Né? Cristianismo, não catolicismo. Não catolicismo, o cristianismo. Bom, Carlos, quer dizer, a Umbanda, falando, né, em preconceito, acho que a Umbanda, historicamente, é um segmento que vem sofrendo perseguições desde a chegada dos negros, né, no culto dos negros no Brasil. Isso vem diminuindo. Tem que diminuir. Com certeza, sem dúvida. Inclusive, a instituição do culto de Umbanda, pelo senhor Zélio de Moraes, foi em 1908, na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foram incorporados espíritos de caboclos e pretos velhos. Por quê? Porque na época, o espiritismo daquela época incorporava pessoas consideradas abastadas na sociedade quando vivas. Padres, médicos, advogados, etc. A Umbanda, se for percebido nos cultos, recebe aquelas pessoas isoladas da sociedade. Índios, negros, crianças, prostitutas, bandidos. Por que isso aconteceu? Para demonstrar simplesmente que o ser humano, ele não é igual. No entanto, ele merece as mesmas oportunidades. Porque um indivíduo, ele socialmente é considerado inferior, não quer dizer que ele não deva ter oportunidades como aquele considerado superior. Então a Umbanda, ela já entrou com essa vontade de se igualar, desde então. E a Umbanda, ela hoje tem o curso de teologia umbandista, um curso superior, de 4 anos, e dentro deste curso, as matérias principais são direito e administração. Eu conheço muitas pessoas umbandistas que já tiveram problemas e foram resolvidos na justiça, por discriminação e outros delitos também. Porque o fato de uma pessoa ser, por exemplo, um exemplo prático para que todos entendam, eu ser cerceado do meu direito de entrar em um local simplesmente porque eu sou umbandista, isso vai configurar crime de discriminação. Se alguém diz que não gosta de mim simplesmente porque eu sou umbandista, isso pode ser injúria, difamação, então não vai ser um delito tão grave. No entanto, nós, porque passamos a fazer uso da razão e pela questão do Estado ser laico, nós passamos a lutar pelo que é de nosso interesse. A simples liberdade de ser o que somos, sem interferir na vontade ou no que cada um é. Bom, tem mais uma participação. Quem está junto com a gente é Vitor, no Bom Jesus. Carlos Alexandre, fale sobre Pombagira. A Pombagira é uma das visões sociais reprovadas, né? A prostituta. Na verdade, elas são, quando invocadas ou estudadas, são para questões amorosas, para que as pessoas consigam compreender melhor os relacionamentos. Não tem nada a ver com amarração, com fazer o mal, com despacho, com nada disso. É uma questão ideológica. Então, estuda-se o que elas representam, vai mais para um lado psicológico. Um exemplo prático, uma mulher que estivesse tendo um problema com o marido, com uma certa frigidez, digamos assim, poderia buscar, através do que elas representam, uma forma de fazer esse relacionamento, nessa parte amorosa, sexual, se tornar mais quente. Não através de trabalhos, de velas, ou não que não exista isso, ou que seja reprovável, mas através de uma busca da compreensão do próprio ser, através daquela entidade, que é, na verdade, a demonstração de uma das características imanentes ao ser humano, que é a vontade de sentir prazer pelo sexo. Bom, mais uma participação. Quem está junto com a gente nesse instante, acessando o nosso site, é o Juscelino, né, no bairro Bela Vista. Carlos, se vocês, dizem os umbandistas, né, não creem no Evangelho, automaticamente não creem em Cristo. Para você, quem foi Jesus Cristo? Outra pergunta, os mesmos santos da Umbanda são os santos católicos, porém com outros nomes? Bom, na verdade, como eu disse, não é que nós não cremos no Evangelho. A Umbanda, ela tem diversas ramificações.
E na minha ramificação, nós não fazemos uso do evangelho, que é um termo bem diferente de não crer. Acreditar. No evangelho existem passagens fantásticas. No entanto, de acordo com a nossa ideologia, nós não fazemos uso dele. Mas não porque ele seja inútil ou porque seja errado. Aí a sua pergunta sobre Jesus Cristo. Para nós e para mim, em especial, eu não o veria como Deus, como Filho de Deus, sem fazer crítica a quem assim o vê. Mas sim como um grande revolucionário, sem dúvida alguma. Porque na época, o que ele foi um herege, que é aquele que vai contra a religião dominante na época. E com os seus ensinamentos, que, diga-se de passagem, são muito interessantes, ele conseguiu criar toda essa admiração até os dias de hoje. Então a pergunta, se ele é ou não é o Filho de Deus, isso eu não vou responder, isso vai estar dentro de cada um. Agora, eu respondo o seguinte, são úteis os ensinamentos dele? Sim, são úteis os ensinamentos dele. Bom, estamos falando sobre a liberdade dos cultos no dia de hoje. Hoje é o dia da liberdade de cultos, né? E você pode participar acessando o nosso site tvvalinet.com.br ou pelo telefone 3531-1013. Voltamos em instantes.